Muito bem, olha, hoje o assunto é ótimo, vocês vão adorar, gente. Uma década depois de encantar o público na sua estreia, Divertidamente retorna às telas e não se fala em outra coisa. Você entra lá no Instagram, tá todo mundo postando, se identificando com as novas emoções ou com as emoções antigas. E dessa vez nós somos reconduzidos ao universo da Riley, que tem 13 anos, é uma adolescente, e como toda adolescente, assim como na vida real, aí na ficção, na animação, melhor dizendo, também passa a ter convivência com novos sentimentos. A ansiedade é uma emoção. E eu acho tão interessante, Elton, não sei por onde você vai começar, mas até crianças falando disso. Acho tão interessante eu ver uma criança de 7 anos dizendo: as novas emoções são ansiedade. Aí ela fala, sabe? Acho tão interessante que isso passe a fazer parte do universo, né? Eu sou fã de Divertidamente, tenho minha personagem preferida, claro. Mas vamos falar então como que a gente vai associar a ansiedade ao universo da Riley. Bom dia, Cíntia. Bom dia para todos que acompanham, né? E já também peço para, se você já assistiu o filme e acabou ficando com alguma dúvida, né, para interagir com a gente também. De repente manda, quem sabe a gente não consegue esclarecer melhor, né? Mas aí a sua introdução, ela toca justamente na essência da coisa, porque olha que legal, né? É uma oportunidade que a gente tá tendo, porque o público desse filme não é só criança, né? Na verdade, pela movimentação que eu já observei, tá sendo muito mais de adultos, né? Que vão, obviamente, levar ali seus filhos, sobrinhos, familiares, mas o bom de toda a história é porque é uma oportunidade que a gente tá vendo a família inteira de certa forma se expondo a esse conteúdo que é muito valioso pra gente enquanto construção da nossa saúde mental, para que a gente possa entender melhor as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então é o momento que vai lá o pai, a mãe, a criança, a avó. E olha, eu tenho recebido muitos comentários dos meus próprios pacientes, né, para as pessoas que têm diagnóstico, para as pessoas que já vivenciaram também uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Eu cheguei a receber relatos de pessoas que choraram durante o filme mesmo, porque por mais que a característica principal do filme é uma animação que tenta de uma forma lúdica trazer pra gente como as emoções funcionam dentro da nossa cabeça, dentro do nosso cérebro, mas está tão real e está tão conectado também com a questão das neurociências que não tem como alguém que já passou, que já vivenciou uma crise de ansiedade, de pânico, ver algumas cenas lá do filme e não acabar se identificando, né? Então o que eu achei mais legal foi isso. E o comentário também, você falando aí das crianças, né? O quanto que as crianças também estão tendo essa oportunidade de entrar em contato com essa educação emocional, que é o que a gente sente falta. A gente não tem educação emocional, a gente não tem educação financeira, a não ser que, de repente, sei lá, você já vem de uma situação da qual isso foi adicionado, né? Isso foi buscado, procurado, mas geralmente a gente não tem. Então, por mais que seja um filme, por mais que seja um momento de lazer, mas é também a oportunidade da gente ver, por exemplo, crianças falando sobre o que é a ansiedade, de como que essas emoções se manifestam na cabeça. E eu escutei o relato de uma mãe, né? Achei muito interessante. Ela disse assim: olha, eu fui com a minha filha, tenho as minhas lições, tirei muitas lições também porque eu me identifiquei com muitos momentos do filme, e aí ela falava assim, que ao sair do filme, a filha disse assim: mãe, aquele filme não tem vilão. Ah, legal, E aí a gente tá... uma boa observação. Não é? A gente tá muito acostumado a ir em busca de quem é o vilão de toda a história, né? Quem são os bonzinhos e quem é o mal de todo aquele contexto. E a criança, ela conseguiu observar, e a observação dela, obviamente, é muito pertinente, porque realmente, entre as nossas emoções, não existem vilões. E trazendo, com certeza, o contexto da ansiedade, que é, de certa forma, a protagonista das novas emoções, né? Porque nessa versão do Divertidamente 2 foi adicionado a ansiedade, a questão também da inveja, né? Apareceu a inveja. E a raiva, não?
Não, a raiva já fazia parte do primeiro, sim, a raiva já né? Tava, teve a questão também do tédio, né, que foi adicionado, tédio, porque faz contexto com a questão da idade que ela tá, isso, né? Agora ela é uma adolescente de 13 anos, né? E a vergonha também, foram as 4 emoções que foram adicionadas nesse contexto. E sabe o que é mais interessante para que a gente possa observar? E aí, para quem não assistiu, fica a dica super importante que, se tiver a oportunidade, assista, é de que está muito conectado a uma realidade em relação às neurociências. É exatamente daquela forma, né? Obviamente tem uma questão lúdica envolvida e foi mudado alguns contextos para que ficasse uma linguagem mais clara, para que as pessoas entendessem, né? Sim. Mas não foge realmente do que as nossas emoções manifestam, não foge da ideia do quanto que a gente tem que entender, que é uma dúvida frequente, inclusive das pessoas, não existe emoções boas e emoções ruins. A gente não faz essa diferenciação? Você diz assim, mas lá tem a raiva, tem a tristeza, né? Tem o tédio também, são emoções ruins, eu não quero sentir isso. Mas numa visão mais realista da situação, a nível de trazer uma consciência para que a gente tire benefício de tudo isso, não existem emoções boas nem emoções ruins. Todas as nossas emoções, elas são importantes. E no contexto geral do filme também, você vai perceber o quanto que eles vêm contando uma história da qual, em algum momento, existe uma briga entre as emoções, tanto é que, em algum momento, a ansiedade ela assume o controle ali, e tem uma imagem que é bem simbólica, que ela prende ali as outras emoções, principalmente aquelas básicas lá do início do primeiro filme, né, dentro de um vidrinho. E a gente faz uma analogia que é como se você estivesse reprimindo as suas emoções básicas, né, que tá ali a alegria, outras emoções envolvidas que tá lá no primeiro contexto. E aí a ansiedade, né, somente ela assume o controle de tudo. É aí onde essa imagem, inclusive, vocês estão vendo aí para quem acompanha pela TV. Uhum. E aí é onde a coisa começa a desandar. Por quê? Porque a ansiedade tomou conta de toda a situação e, obviamente, aquilo ali não iria dar certo. Mas no que o filme ele vai se desenrolando, você vai percebendo a importância de cada emoção. Aí você pode dizer assim, mas Elton, como que a inveja, que está de certa forma presente agora nesse novo contexto, ela pode ser considerada como algo bom, né? É um traço do caráter, né? Da personalidade, né? Que não é muito... E traz também esse olhar mais voltado para a formação da personalidade da personagem principal do filme, as ideias relacionadas à construção do eu, né? Quem você é enquanto pessoa? Sim. Que às vezes essa é uma pergunta, inclusive, difícil, né? Você já tentou se questionar se eu tivesse que me descrever para alguém, fora a questão do meu trabalho, da minha profissão, quem eu sou, né? Qual a visão que eu tenho, né? Quem é o meu eu que eu possa descrever para alguma pessoa? Então isso é muito abordado também, e você vai perceber que até aquelas emoções que a gente considera que seriam emoções ruins, ela tem o seu determinado papel, como no exemplo da inveja, que eu estava falando aqui. Essa inveja ela pode motivar a personagem, e motiva, né, lá durante o filme, a buscar algumas coisas que ela ainda não tem, né? Então, tudo é a questão da intensidade. Inclusive, dentro da parte da ansiedade, que é o que fica mais em evidência no filme, né, as pessoas elas se questionam muito. Quando que eu sei que a ansiedade ela é normal, sim, ou ela é uma ansiedade patológica, da qual, inclusive, eu devo buscar ajuda? E um dos principais termômetros que a gente utiliza é a questão da intensidade. Com que intensidade que essas emoções elas estão sendo manifestadas, né? Porque se já é aquela ansiedade que vai, de certa forma, atrapalhar a tua rotina, o teu dia a dia, aí é o momento que a gente leva em consideração que não é mais a ansiedade normal, já é agora a ansiedade patológica, do qual a gente realmente deve buscar ajuda, né? Um outro contexto também bem interessante que o filme vai trazer, que é o que a gente trabalha também no processo da terapia, é o quanto que fica evidenciado a questão da aceitação, né? Quando a personagem ela começa a entender que ela pode simplesmente aceitar aquelas emoções e parar de brigar, né? No tratamento da ansiedade, principalmente, a gente trabalha muito essa questão. É como se fosse uma das últimas etapas que a gente vai vivenciando ali com o paciente. Primeiro ele precisa nomear as suas emoções, ele precisa saber o que é que ele tem. Muita gente só, mas eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, eu percebi que meu coração está acelerado, que eu estou com pensamentos turbulentos aqui na minha cabeça, mas parece que a gente não dá um rótulo, a gente não dá um nome. E não tem como, inclusive o diagnóstico é para isso. O diagnóstico é para que você dê um rótulo, para que você dê um nome ao que você está sentindo. Aí a partir de então,
com esse rótulo, com esse nome, a gente vai conseguir avançar no tratamento. E uma dessas últimas etapas, que é abordada lá no filme também, é a questão da aceitação, né? Quando eu entendo que a ansiedade, ela não me define, a ansiedade, ela não diz quem eu sou. Uma das questões que também na própria terapia a gente tenta trazer para o paciente é de que a gente deve evitar aquela frase que você diz para si mesmo de eu sou uma pessoa ansiosa, né? Eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa que estou com meu TDAH ativo aqui no momento. Então você vai falando e você vai escutando aquilo e internalizando, aí chega em outro ponto também que o filme aborda. O filme ele é simplesmente fantástico, que são a questão das nossas crenças enraizadas, né? A ansiedade, ela tem muito essa raiz em relação às crenças que você carrega. Então não é porque você vê as coisas de uma determinada forma que realmente elas são daquela maneira, né? E como fazendo parte até da própria abordagem que eu trabalho, que é a TCC, né? O filme ele traz muito essa essência da TCC, onde a gente aprende a identificar as nossas emoções, entender a influência dos nossos pensamentos e fazer essa modificação para que você tenha pensamentos mais funcionais, né? Achei um ponto aí fundamental para que a gente entenda. Sim, com certeza. Olha, corre para o filme, porque realmente é muito legal. E para a gente finalizar, nosso tempo aqui estourou um pouquinho, mas eu queria só ler aqui a mensagem do André, que eu adorei. Ele disse o seguinte: divertidamente, somos o nosso próprio vilão a ser vencido. Eu acho que essa é a mensagem, né, do filme. As nossas emoções podem nos guiar ou apenas nos acompanhar. O que diferencia a questão de saúde mental. Ô, André, né? O equilíbrio, a harmonia das emoções, né? Perfeito, o seu comentário e obrigado pela participação. E essa é a principal lição do filme. O filme ele vem com esse intuito também de acabar um pouco com a psicofobia. Você sabe o que é a psicofobia? É o comportamento daquelas pessoas que tendem a negligenciar a saúde mental. Aquela pessoa que diz que ansiedade é frescura, que depressão é falta do que fazer, né? Então a gente está tendo essa oportunidade, inclusive recorde de bilheteria do ano de 2024. Ele bateu esse recorde até agora, né? Então a gente está tendo essa oportunidade de desconstruir muita coisa, de forma lúdica, de forma divertida, junto com as nossas crianças, mas que parece que o filme ele foi feito muito mais pra gente que é adulto do que pra própria criança. Muito bem, tá em cartaz, gente, nos cinemas da cidade.